Oi, gente, eu sou a Vivi. Bom dia, gente. Sou o Mask. O Mask é croata. Isso, eu falo um pouco português. E finalmente dia na China. Último dia na China. Último dia na China, gente. Isso, nosso último dia na China. Então nesse vídeo a gente vai fazer um resumão de como foi a nossa viagem pela China. We'll talk about the country. Isso. Viagem, transporte. Our experience. Nossa experiência, isso. Então acompanhem que esse vídeo tem altas dicas de viagem pela China. Meu Deus, eu não sei. Medo? Tá com medo? Não fica com medo, não. Só assiste o vídeo, gente. Acompanha aí. Então, a primeira categoria desse vídeo é hotel, gente. A gente vai falar de hotel aqui na China. Não é uma coisa tão fácil. It's not so easy. Não é tão fácil buscar um hotel, reservar um hotel. Porque os hotéis aqui nem todos aceitam estrangeiros. Tem hotéis específicos que estão numa lista do governo que aceitam estrangeiros. Então, a gente aprendeu isso no primeiro dia, porque a gente chegou aqui depois de ter reservado um hotel pelo Booking.com. A gente chegou em Beijing, na China, e o hotel não nos aceitou, gente. Então a gente ficou sem hotel no primeiro dia. Sem hotel, entre aspas, porque a gente saiu procurando e acabou encontrando um hotel, pagou bem mais caro do hotel que a gente havia reservado. I think the first thing we have to look into is always make sure the hotel accepts the foreigners. Because what we made when we booked stuff from Dublin, we didn't even know that some hotels, they don't accept the foreigners, so we just thought we could go anywhere, and we chose the cheapest one. And when we came here, they said they don't accept the foreigners, and it was our first day after like flying 12 hours in total. We were tired, hungry, and we could not get into the hotel. So we basically ended up paying much more than we should have into our first hotel. It's because of a mistake we didn't know. Isso. So always make sure before you come here the hotel accepts for it. Então a primeira coisa é ter certeza de que o hotel que você vai reservar aceita estrangeiro, porque a gente cometeu um erro, a gente alugou lá de Dublin, a gente reservou esse hotel e a gente não sabia se ele aceitava ou não estrangeiro. A gente acreditou que aceitaria porque ele estava no Booking, né? Então quando a gente chegou em Beijing depois de 12 horas, mais de 12 horas voando, a gente chegou lá e se deparou com a situação de que a gente não tinha hotel, porque eles não aceitariam a gente. E a gente acabou gastando muito mais dinheiro reservando o próximo hotel para o mesmo dia, porque enquanto estávamos em Dublin, a gente reservou o hotel mais barato que a gente encontrou e a gente ainda não sabia como olhar quais hotéis e nem sabia que a gente deveria olhar quais hotéis aceitam estrangeiros. Outra coisa é sobre a limpeza dos hotéis. Por mais que você reserve um hotel 5 estrelas, 4 estrelas, o conceito deles de limpeza é diferente. Geralmente o hotel tá sujo, né? The hotels were not clean in general. Now, we didn't choose, of course, the most expensive ones and stuff like that. We chose the budget ones. But for example, the budget hotels in Europe or South America would be cleaner than this, so they have different standards, I would say. So if you're not paying a lot, you can expect the hotels to be quite dirty, the walls, the floors, bathroom, everything. So, a gente não escolheu os mais baratos, mas também não escolheu os mais caros. Tem um bichinho voando na câmera. Isso, voando. Mosquito. Sai! Calma, bronquite. Assassino. He's still there. Vai, nenê. Ele voltou. Então, a gente não escolheu os hotéis mais baratos, a gente também não escolheu os hotéis mais caros, né? Ficou ali na média, mas em outros países, um hotel da média é um hotel bom. É um hotel limpo, é um hotel ok. Por isso que eu falei que o conceito deles de limpeza é diferente, porque assim, as paredes estão sujas, o chão tá sujo, os móveis têm poeira. Então, apesar de que você olha que muitos deles foram trocados, todos eles, as roupas de cama foram trocadas, toalhas, tá tudo limpo, nessa questão, né, das roupas limpas, mas o chão, as paredes, os móveis tem pó, dá pra ver que eles não sabem fazer um deep clean. Eles vão lá, trocam a roupa de cama, tiram
o lixo e esse é o conceito de limpeza para eles. Então é bem complicado fazer uma reserva e encontrar um hotel 100% ok, porque o conceito é diferente. Not all of them were dirty that we experienced, but most of them were. I think we had 2 which were okay. É, a gente teve 2 hotéis ok. The one where we are now and the one we had in Beijing. Isso, um em Beijing e um agora, mas mesmo de agora eu vi uma barata. Um bichinho. Okay. Ah, isso, ok. Limpo, mas tinha uma barata no banheiro. It's not ideal, but it was only one, so it's not a big uma barata. Tinha uma barata. Então, mas mesmo esse que é mais limpo, que a gente pegou um pouquinho mais, dá pra ver nos cantinhos dos móveis uma poeirinha, assim, não é um deep clean, igual eu tô falando, continua um pouquinho sujo, não é perfect. It's not perfect. Não. I think we have to pay more for it to be perfect. Isso. Outra coisa é o check-in, a dificuldade de fazer check-in nos hotéis. Esse também é um quesito que deve ser considerado quando você reserva um hotel, porque existe sim uma dificuldade muito grande de fazer check-in em alguns hotéis, porque como ninguém fala inglês aqui, ninguém fala. Problems with check-in. A gente teve problema. Make sure when you come, because nobody speaks English here. Even in Beijing, even in the big towns, Xi'an, nobody speaks Nem nas cidades grandes. Então. You might have some problems with the check-in. Isso, a gente teve problema para fazer check-in em alguns hotéis. Apesar de que a gente usou o tradutor, mas teve um hotel numa cidade menor que a menina ficou realmente muito perdida e foi um pouco demorado. Né? Penghuang. Ah, não. Purong. Muito perdida, né? Muito perdida. E ela ficou insistindo em falar chinês com a gente, apesar de a gente ter colocado um tradutor, não falamos chinês. Ela poderia estar usando o tradutor, ela não utilizou o tradutor. Foi bem confuso, assim, eu fiquei um pouco irritada. E já nesse hotel que a gente está agora, foi super tranquilo fazer o check-in. This one was the simplest one. A menina... Because the woman had, I don't know how you call it, a small translator. She would talk into it, it would translate into our language. Isso, a moça da recepção já tinha uma maquininha de fazer a tradução simultânea. Então ela falava na maquininha, já traduzia em inglês, a gente falava, traduzia em chinês para ela. Super fácil. Além de que é um hotel familiar, o pai dela estava esperando pela gente fora. A hora que a gente estava indo, ele já estava meio que esperando por gringos. When we came, the day when we came, her father was waiting for us. Oh yeah, he was waving to us to show us where the hotel is. Because another thing, hotel had a different name. Like we booked it online under one name, and the building had completely another name. So if he didn't come out, we would have no idea where the hotel is. Geralmente os hotéis têm outros nomes. Então, quando você reserva online, tem um nome, mas quando você chega no lugar, tem outro nome completamente diferente. Então, nesse caso, a gente estava um pouco perdido, sim, tentando achar, e são vários prédios parecidos. Aí esse rapaz, o pai dela, veio ali na frente bem rapidinho, ele já estava esperando, eu acho, já estava de olho. Então, ele veio e recebeu a gente, deu uma aguinha gelada, foi ok. Bom, a nossa próxima categoria, então, é falar de alimentos, né, gente? Foi uma questão complicada, questão de comida para nós aqui na China. Então, sempre que a gente fala de todas as categorias que a gente vai falando sobre a nossa perspectiva, ok? Pode mudar de pessoa para pessoa, de gosto, enfim, de expectativa, né? Então, sempre é sobre a nossa perspectiva, a nossa experiência. Amor, como foi a questão de comida? One good thing about food here is that it's quite cheap. É muito barato. Muito barato, actually. Yesterday we had almoço for what? Less than 3 euro, yeah? Ontem a gente teve almoço... Era arroz frito, noodles... Frito? Arroz frito for 3 euros. Por 3 euros para os dois. For 2, yeah, exactly. E um prato bem servido. It's a big plate, yeah. Isso. So the food is cheap. Baratinho. If you eat outside, of course. If you go to McDonald's and stuff like that, it's still cheap compared to Europe. So the prices are still cheap, but you will of course pay more than the street food and the Chinese restaurants, stuff like that. Então se você comer na rua, né, tem muita comida de rua, é muito barato, realmente muito barato. Agora, se você procurar por restaurantes mais internacionais ou por franquias, tipo McDonald's, Burger King, é mais caro, bem mais caro. Continua mais barato do que nos outros países, mas é mais caro do que você comer a comidinha deles. Now, street food, it is cheap, but I don't know how safe it is. Because some places that we saw on our trip, they were quite dirty. Nobody was wearing any gloves. The food was just outside. Flies were flying over it. So yeah, like it might be a little bit risky to eat on the street because you could catch something.
food poisoning, hopefully not, but it could happen because the terms are not perfect. But então, it's a risk everywhere. Então comida de rua é barata, mas é um risco porque a questão higiênica aqui é bem precária. Então a gente viu vários lugares muito sujos, a galera não usa luva, a gente vê que não tem uma preocupação com a higiene, que a questão da água e de esgoto é bem complicada. A gente vê muita gente utilizando de bacias na rua para lavar as louças do hotel e aí reutiliza a água por muitas vezes. A própria higiene deles é complicada, porque o cara às vezes está cozinhando, está com cigarro. O risco de você contrair uma intoxicação alimentar é muito alto e a gente tomou muito cuidado, então a gente comeu pouco na rua. A gente foi nos lugares que a gente realmente viu que tinha uma higiene um pouco melhor, que o rapaz estava utilizando de luva, que ao redor estava limpo. A gente olhou vários quesitos para poder comer comida de rua e a gente não teve nenhuma intoxicação alimentar, então para nós foi tranquilo. E os lugares que a gente foi, a gente realmente olhou para as pessoas que estavam comendo ao redor também, a gente recebeu feedback de quem estava comendo ao redor, olhou se tinha gringo comendo, que é um outro ponto ok, porque você consegue se comunicar com eles de boa, então você pode perguntar se a comida estava gostosa, como que foi, e a gente teve uma experiência muito boa com comida de rua. Specifically at this time of the year, because it's very warm outside, the temperatures are between 20 to 30 everywhere, all over China basically. So yeah, it's a risk because they keep most of the food outside, they don't use fridges, and they have a lot of flies going around, so... Isso, especialmente nessa época do ano que a gente tá, né? A gente tá entrando no verão agora e tá bem quente, então eles não utilizam de freezers, geladeiras, nada para manter a comida. Tem muito mosca voando e eles deixam a comida exposta, então o risco é muito alto. Inclusive em supermercados também. Por exemplo, onde está o iogurte, onde tem comida fresca, não é refrigerado. Os freezers ficam desligados e todo o alimento fica ali exposto, então é um risco muito grande. A gente viu por vários lugares que a gente passou, peixe, frutos do mar, né, em geral, assim, tudo exposto no sol, com mosca sobrevoando. O preço é ok, o preço é barato, dá até vontade de comprar. Mas quando você vê a situação ao redor, você olha já para a intoxicação alimentar acontecendo ali. Então não dá, gente, não tem como arriscar. Porque é um país que a gente tem muita dificuldade de comunicação. A gente tem dificuldade para pegar um ônibus. Agora imagina se você precisa ir para o hospital por intoxicação alimentar, né? Meu Deus. Não tem condições. From our experience, the food here is of course quite spicy. And they normally use kind of a sweet spices even for the salty dishes. So most of the food here is just sweet. So for us personally it was kind of weird because we're not used to these kind of spices, and yeah, the food is just completely different, and you might like it or you might hate it. So we're not a big fan of it. We were looking for a lot of Western food, hamburgers, I don't know, chicken, stuff like that. But yeah, in our experience, we kind of had issues with the food because we could not find the stuff that we like. So we ended up spending more than we should because we were eating at McDonald's, Burger King, KFCs, and so on. So yeah, you keep that in mind, because if you come here, try to like the food, because you'll be spending less money on it on the street markets than going to the Burger King and stuff like that. So yeah, gente, if you are Nutellas like us, then you're gonna be spending much more money here than you should. So yeah, keep that in mind. Então, se você é Nutella igual eu e o Márcio, você vai gastar muito mais dinheiro aqui do que você planejou. Agora, se você é raizeira, gente, se você é um raiz viajante, você vai gastar pouquíssimo com comida, porque a comida aqui é muito barata. A comida local é muito barata. Verdade. Outra coisa também a respeito de comida é que a China é enorme, assim como o Brasil, tem diferentes culturas em diferentes regiões, ou províncias que eles chamam. Então, o tipo de alimento que você encontra em uma região, em uma província, você talvez não encontre na outra, ou talvez seja diferente na outra. Então, existe a possibilidade de você não gostar da comida de uma região, mas gostar da comida de outra região, que foi o que aconteceu com a gente. A gente está mais na região montanhosa, mais para dentro agora, e a gente está curtindo mais a comida e o tempero também aqui, diferente de Beijing, Xi'an, daquela parte mais do norte que a gente não gostou. A gente está mais na parte central.
Aqui, então, a comida tá ok aqui pra gente. A gente tá conseguindo comer as nossas comidinhas de rua. Agora falando na categoria transporte, enquanto a gente estava em Beijing, nossa primeira semana foi em Beijing, transporte público funciona 100% ok, o preço é bem baratinho, a gente utilizou de metrô, eles têm muitas linhas, é um dos maiores metrôs do mundo. Muito bom, né? Muito bom. Muito barato, muito bom. Isso. Muito simples. Muito simples, aham. A gente conseguia comprar os tickets bem tranquilamente, a gente conseguiu pegar as linhas bem tranquilamente. Comunicação em inglês em todo lugar, então a gente não se perdeu, a gente não teve problemas, foi 100% em Beijing. Agora falando mais pro interior, Xi'an. Yeah, that was the capital. Now Xi'an, we came to Xi'an with an overnight train, right? Isso, trem da noite. From Beijing to Xi'an, that was like 13 hours, yeah? De Beijing até Xi'an a gente pegou um trem durante a noite por 13 horas. Oh, so we took what I call a hard sleeper. You get a hard bed. Isso, uma caminha dura. Yeah, it's not big, but it's enough, right? Não é grande, mas é o suficiente. Now, keep in mind, you are kind of sharing the space. Everything is so tight, and you're kind of together with 6 people. Right? Tenha em mente que você vai dividir espaço, então é bem pequeno e você divide a cabine com mais 5 pessoas, né? No total de 6 pessoas na cabine. In our case, we had some babushkas, senhorinhos, which were morrendo. Meu Deus. No nosso caso, a gente teve o azar de ter um senhor que estava morrendo. Could not dormir. Ele estava roncando muito ou tossindo demais. Era um ou outro e eu não consegui dormir. But okay, depending on your luck, you might be in a quiet part, maybe not, like we were in a shit part, but hey. Dependendo da sua sorte, talvez você pegue um lugar mais calmo, mas a gente não teve essa sorte, a gente pegou um vucu-vucu do senhor. Anyway, like overall, I would say it was affordable train. Now the experience wasn't the best, of course, we didn't get any good sleep or anything like that, but we managed, so if you're looking to spend less money, trains are a good option, overnight train. Isso, então pra nós não foi a melhor experiência, mas foi ok. O preço foi justo, a gente pagou até que barato, a gente pegou um trem durante a noite, então a gente não pagou hotel. Foi ok, para uma viagem econômica é ok. Então quem está procurando um estilo mais econômico, pegar um trem durante a noite é uma opção bem ok, bem tranquila, dá para fazer isso. E aí tem outras opções, tem a cama mais macia, tem vários outros tipos, né? Primeira, segunda, terceira, 10ª classe no trem que você pode estar pagando, depende do quanto você quer gastar. Então o céu é o limite. Para nós foi ok, foi nossa única experiência com um trem longo aqui na China, os outros que a gente pegou eram todos. Also one more thing, all of the trains that we booked from all of the towns actually, they were all booked online. We booked everything online, so... Isso. Todos os trens que a gente pegou entre cidades aqui, a gente comprou online, porque os trens esgotam muito rápido os assentos ou as caminhas, né? Então abre vendas 2 semanas antes e esgota rápido, então tem toda uma estratégia para comprar bilhete de trem aqui, e o Mas que fez essa parte de comprar, né, amor? Yeah, so basically don't wait to get to the train station and buy the tickets there for the day, for example, the day tomorrow. Because you might not find the tickets, they sell very fast, so you have to make sure to buy them a week in advance or 2 weeks at least to make sure they have the tickets. Isso. Não espere chegar na estação para comprar o ingresso do trem, porque pode estar esgotado. Tente comprar 1 semana ou 2 semanas antes para garantir que você vai ter o ingresso para fazer o teu translado entre cidades. Isso, né? Então agora
falando de pegar ônibus, principalmente em cidades pequenas. Now, gente, if you take buses around China, make sure you don't do the same mistake as us. Always have some cash with you, because it's going to be much easier to pay, because they don't accept Alipay. Então, quando você pegar ônibus na China, tenha em mente que você precisa ter dinheiro em espécie com você, porque a maioria não aceita Alipay, eles só aceitam dinheiro. E a gente cometeu o erro de não ter, mas o pessoal ajudou, né? Yeah, the people help, but be kind of careful, especially with the local buses and stuff, because there are no prices. So make sure to ask for the price before, and make sure to pay before you start any journey. As pessoas ajudam, mas assim, tenha certeza de que você tem dinheiro em espécie com você, porque é difícil a comunicação com eles, especialmente em cidades pequenas, né, nos ônibus locais. Então, e pergunte sempre o preço antes de você pegar o ônibus, porque eles podem dar o preço que eles quiserem, e isso já aconteceu com a gente. Então, tenha certeza de que você sabe o preço, de que você tenha dinheiro em espécie para pagar, aí é tranquilo. Because another thing, it's quite common here in China. We see people who board the buses, they don't pay when they board, they pay when they go out. Isso. But don't do that. Make sure to pay before you board, because when you get to your destination, if the guy says you're gonna give me 100 yuan, what you gonna do? É muito comum aqui a gente ver as pessoas pagando quando eles saem do ônibus. Mas não faça isso, evite fazer isso, pague, tenha certeza de que você sabe o preço e pague antes de embarcar no ônibus, antes de começar a trajetória, porque depois que você já andou com o ônibus, o cara pode te dar o preço que ele quiser. Se ele falar que você vai pagar 100 yuans, você não consegue nem discutir com ele, você já andou no ônibus, então você precisa pagar. Overall, the experience with the bus is not too bad. We managed, but it's not easy either, because there's nothing on English. The people don't speak English, so you have to depend on your translator all of the time. And yeah, it's much harder than take a subway or a train or anything like that. Então, assim, a nossa experiência não foi tão ruim, foi ok, mas é mais difícil pegar os ônibus locais, não tem nenhuma comunicação em inglês, então a gente teve que usar do tradutor. Não tem comunicação do preço, a gente sempre teve que perguntar. Não aceita aplicativo para pagar, então a gente teve que pagar em cash. Diferente dos trens e metrôs que tem comunicativo em inglês, tem as maquininhas onde se compra ingresso. Enfim, é diferente, a gente teve realmente que procurar onde que é o ônibus, porque o Google Maps não mostra as paradas deles também, né? A gente teve que ir perguntando para os locais. No tradutor, é um transtorno maior, mas a experiência também é mais rica, porque você está mais em contato com as pessoas locais, com o dia a dia, como que elas se transportam, onde que elas vão, o que elas estão fazendo, o que elas carregam no ônibus. É uma experiência muito legal, diga-se de passagem. Now, we kind of paid a lot in our whole trip in China. We paid a lot of money on the transport, but that's kind of our own fault, because we were zoiudos when we were planning the trip. We went from the very north to the very south of China. It's a huge country, so if you can keep it into a smaller circle, so you don't spend as much money as we did. A gente acabou gastando bastante dinheiro com a categoria transporte, porque a gente foi zoiudo, como o Mask disse. A gente quis fazer um monte de coisa. A China é um país gigante, assim como o Brasil, então a gente começou no norte e veio parar no sul. E aí a gente gastou muito dinheiro com transporte, à medida que você pega longos trajetos, você paga bem mais, né? E a gente inclusive pegou até voo aqui dentro, a gente voou aqui dentro, né? Para um Xiaotu Zhanyai. Então tudo foi agregando no valor da nossa categoria transporte aqui na China. Now, gente, the people, pessoas, né? It's quite interesting because before we came here, I didn't know it was gonna be like this. We were reading a little bit into it online, but still, people are very curious here. Muito curioso. Muito curioso. And in the West, in South America, in Europe, we're always taught don't stare at people because it's impolite, right? But here it's completely opposite, I would say. And people will just stare at you. If you're any different than them, like we are, they will just stare at you. And in their culture, that's not considered
rude, impolite. It's just like a normal thing. They will stare at you, and that's gonna be like, I don't know, they're showing their interest in you. I don't know, like. Então, assim, quando a gente estava programando a viagem, a gente leu um pouco a respeito das pessoas, mas a gente não sabia que ia ser assim. Quando a gente chegou aqui, a gente ficou meio assustado porque as pessoas olham demais pra gente, elas ficam encarando, elas ficam paradas olhando pra gente. Isso é um pouco estranho para nós, porque tanto na América do Sul quanto na Europa, a gente aprende que ficar encarando as pessoas, ficar olhando muito é falta de respeito, ou apontar o dedo, ficar falando a respeito das pessoas assim, é falta de respeito. Mas aqui na cultura deles é um tipo de mostrar interesse, né? É um sentido diferente, e isso foi impactante para nós, né? Foi esquisito, foi estranho, incomodou, tirou nossa paz em muitos momentos. Not all of the interactions were bad. We had some people staring at us, but then they would say hi, they would wave, or they would smile, or there would be something, or ask for a photo, which is okay, that's fine. But most of the people, they just stare, and like it makes you feel uncomfortable, because like people just staring at you and like you stare back, but they keep eye contact, and it's weird. It's like something we're not used to. Nem tudo é estranho, né, nessa interação. Porque alguns vão pedir foto, alguns vão dar um tchauzinho, ou vão sorrir, ou vão dar um oizinho, mesmo que na língua deles. Vão pedir, muitos pedem para tirar foto, ou fazem vídeo. Então nem toda interação é ruim, mas a maioria é ruim. Porque eles ficam só olhando, e a gente tem uma hora que a gente deixa de entender se é legal ou não. A gente se perde no sentido do que é, né? Porque para nós tem um sentido de falta de educação, mas para eles não tem esse sentido de falta de educação, e é estranho. E eu e o Márcio, a gente chama muita atenção, porque nós somos grandes comparados a eles, nós somos altos, grandes e diferentes. Diferentes, né? Diferentes, então a gente tem um estilo diferente, a gente chama muita atenção. Em todo lugar que a gente passou, a gente realmente foi centro das atenções, e chegou um ponto que isso incomodou muito a gente, a ponto de a gente começar a fugir dos grupos, por exemplo. Quando a gente vê um grupo, a gente atravessa a rua, ou se a gente está fazendo um passeio, a gente começa a andar super rápido para se distanciar deles. Então foi bem incômodo nessa questão das pessoas ficarem olhando tanto. Agora mesmo passando o senhor ali engolindo a gente. Now, one more thing about people, as now, for example. Lá do outro lado da rua, os carinhas apontando o dedo pra gente. Então isso é muito incômodo. But now the people were passing, and they were not staring at us, because people here, from our experience, they are very shy of cameras. If you have a phone or a camera like pointed out, they will normally maybe stare for a second, and that's it. Like immediately they will turn their look as soon as they see the camera. So. A gente tá com a câmera, então as pessoas que passam, quando elas veem a câmera, elas param, porque elas são envergonhadas pra câmera. Elas apontam a câmera pra gente, pra tirar foto e filmar, mas se a gente aponta a câmera de volta, eles se escondem. Eles não querem ser fotografados ou filmados. Aconteceu um caso num restaurante, a garota estava no restaurante, do lado de dentro, e a gente estava na rua esperando o ônibus, né, janela de vidro, e ela estava filmando a gente o tempo inteiro. Ela estava com o celular apontado pra gente, filmando o tempo todo, e aí no momento que eu virei o celular pra ela pegou e mudou de mesa. Foi pra uma mesa afastada da janela. Então, pra gente ver como não tem essa percepção, tipo assim, eu faço pra você, mas se você fazer de volta, eu não gosto. Então, eu entendo isso como falta de respeito, porque se eles não gostam, não é uma coisa legal de fazer. Porque se fosse ok pra eles, eles iam ficar de boa com a câmera, né? Então, não é ok. Então, eu entendo que pra eles também não é ok. Então, pra mim, é falta de educação. Yeah, basically, senhorinos, they were the ones staring the most, and they would usually not talk or wave or whatever. So yeah, it's kind of awkward, but you have to get used to it, because if you're here, it's gonna keep happening, and Então, os senhores são os que mais olham, gente. Os senhores, assim, ó, eles olham muito. Senhores e senhoras, né? Eles param e ficam olhando. Eles puxam o colega pela camiseta, eles tiram foto, fazem vídeo, e eles não dão um oi, eles não acenam, alguns até pedem para tirar foto. Então a experiência com os senhores e senhoras nessa questão é pior. Eles são muito curiosos e eles não falam nada, ficam só olhando. Muito fofoqueiros. Muito fofoqueiros. Já crianças, elas são fofinhas, né? Cool. Crianças, kids. The kids are fofinhos. So the kids are cute, they smile at you, they cool. look at you. You know they don't mean anything bad, so that's fine.
a curiosidade deles é legal, porque eles dão um sorriso, eles ficam olhando, eles ficam te percebendo, eles dão um tchau, eles dão um oi, um bye-bye. Exactly, né? yeah. Like fofinho, always when the kids are looking at us and they are too shy, we kind of wave at them, smile, and then they wave back, stuff like that. So the kids are fine. The kids are muito fofos. Isso, eles ficam olhando pra gente, mas se a gente fica olhando pra eles, daí eles se escondem atrás da mãe, né? Dão uma escondidinha assim. Like this. Isso. Yeah. Aí a gente dá um tchauzinho, eles dão um tchauzinho de volta, assim, meio tímido. É legal, a interação com criança é legal. Legal. Já com jovens, com young, é legal também. Because most of them, if they can, they say hello. Hi, hello, Young people, the younger people are fine because I don't know, I think they have more contact with the different nationalities. Even if it's only the social media, for example, still they are more used to it, right? So isso, eles têm mais contato, né? Com estrangeiro, talvez através das mídias sociais, eu não sei. Então eles dão um oi, eles são ok, eles até tiram foto da gente, mas eles dão um sorriso. Ou eles vêm e pedem pra tirar foto com a gente. The younger people, they always reach out. Yeah, they either wave or smile or ask for a photo, which is fine. Os jovens, ok. Os idosos mesmo foi um grande problema. Se você vem pra China, você tem que se acostumar com isso. Porque vai acontecer, eles vão ficar olhando. Você é diferente deles, eles vão ficar olhando, vão tirar foto. Você vira uma atração pra eles, é isso, uma atração. Mas o pessoal ajuda muito, assim, no geral, a comunidade no geral, eles ajudam muito. Se não fosse pela ajuda das pessoas chinesas aqui, a gente não estaria aqui nessa cidade hoje, Wulinguan. A gente veio só de transporte público, pegando ônibus, né, sem comunicação em inglês, sem saber como pagar. People helped us a lot. If they didn't help, we could not stay here now because they helped us with the bus, with pay, everything. A lot of people helped here, so that's fine. Yeah, they helped a lot. Ajudam muito. Eles são bem prestativos. Another thing, this is our 4th week here, right? Nossa quarta semana. Yeah, we are kind of tired, of course, of the people staring and, you know, their own thing. At the beginning, it was fun. Like, we were walking around, everybody was staring. It was interesting. It was like, okay, they're looking, that's fine. But after a while, you get tired of it. So, yeah, keep that in mind if you're coming here. A gente está na nossa quarta semana aqui. No início, nas primeiras 2 semanas, era engraçado para nós essa questão das pessoas ficarem olhando, ficar cutucando o outro, tirando foto, fazendo vídeo. A gente se divertiu com isso no início. Só que à medida que o tempo vai passando, você vai cansando, porque vai tirando a tua paz. Então, talvez, se você vem viajar aqui e passa 2 semanas, 3 semanas, talvez você fique ok, talvez você se divirta com a situação, você faça vídeo de volta. Mas depois de um tempo você começa a ficar muito cansado disso, realmente começa a tirar a tua paz, né? Outro assunto são os aplicativos que a gente utilizou aqui, então vamos começar com o Alipay, e quem usou mais o Alipay foi o Mask, porque ele estava com internet no celular, então ele fez todos os pagamentos, graças a Deus. Vai, Micho, you paid everything. We paid everything, and we paid 99% of the things with Alipay. It's the main app they use in the country. Isso. They use it everywhere, like everywhere, shops, most of the transport, not the buses of course, but most of the transport, national parks, whatever you need to pay, you can pay with Alipay. Então, 99% de tudo que a gente pagou aqui, a gente utilizou o Alipay, que é o principal aplicativo de pagamento deles, em tudo. Em trem, em hotel, em restaurante, em mercado, em atrações turísticas. Absolutamente tudo a gente pagou com o Alipay. A única coisa que a gente não pagou com o Alipay foi realmente os ônibus locais, que a gente não conseguiu, que eles só aceitem dinheiro, né? Only bus. Yeah, even the taxis, even they accept Alipay. Inclusive os táxis. Yeah, before we came to China, we took about, how much was it? 300 yuan cash. Isso. It was about 300 yuan. Make sure to bring a bit more cash with you, and always keep the cash with you, and only pay with cash if you have no other choice. Because I remember at the beginning we were paying some stuff with cash and there was no need because they accepted Alipay, and then we ended up needing the cash later on, which we didn't have. So. A gente trouxe 300 yuans em espécie, mas a gente poderia ter trazido um pouco mais. Se você vem, traz um pouco mais, uns 500 yuans talvez em espécie, porque você vai utilizar para os ônibus. E no início da nossa viagem a gente acabou utilizando
dinheiro em espécie para pagar algumas coisas que não precisaria, porque a gente poderia pagar com o Alipay. Então esse foi um erro. Se você tem a chance de pagar com o Alipay, paga com o Alipay. Alipay é tipo o nosso Pix no Brasil, só que funciona com QR Code. Então você tem um aplicativo e você tem um QR Code e o de quem você está comprando, eles também têm um QR Code. Então você só escaneia o QR Code deles, coloca o valor e já faz a transferência automática. Ou, se é um mercado grandão, eles vão escanear o seu QR Code e já o valor vai entrar automático também. Claro que você precisa aprovar o valor com a sua senha. Mas funcionou 100%, né? No, 100%. It's a very simple app to use. You just scan, you put the number, the code, whatever. But make sure you have internet. Então tenha certeza de que você tem internet para usar o Alipay, porque ele funciona com a internet. Teve só uma vez que a gente pagou sem internet e a gente não sabe como isso aconteceu, porque teve outras vezes que a internet estava lenta, a gente teve problemas para pagar. Então a gente teve que reiniciar o telefone e tal. Conseguimos pagar ok, tranquilo. Foi só uma questão de internet, mas internet é vida aqui. Sem internet você não consegue fazer absolutamente nada. Outro aplicativo que a gente utilizou aqui foi o Google Maps. Utilizou muito, funcionou bem em alguns lugares, muito bem inclusive. Por exemplo, nas grandes cidades ele mostra qual ônibus pegar, qual trem pegar, qual que é o horário, até quanto que você precisa pagar. Enquanto a gente estava fora da China, a gente não conseguia ver absolutamente nada, então a gente não sabia que a gente ia conseguir usar o aplicativo. O aplicativo só liberou pra gente quando a gente pisou dentro da China, liberou e a gente conseguiu usar ok, né? Yeah, so before we came to China, I was reading about Google Maps and most of the people were saying that they don't work here. So I was thinking it's gonna be terrible. But in the end, they work quite well. They don't work everywhere, but in some places they work and they can help a lot. But they only work if you have VPN. You have to make sure to have VPN, otherwise you can't even access them. Então antes da gente vir para a China, o Mask, eu também, a gente leu bastante sobre o Google Maps, como que se transporta aqui dentro. E a maioria das pessoas falavam que o Google Maps não funcionava, a gente ficou bem preocupado com essa questão de como que a gente ia se locomover, mas funcionou até ok, não funciona em todo lugar, principalmente nas cidades pequenas não funciona, mas a gente conseguiu se virar, mas você tem que ter certeza de que você tem uma VPN para utilizar o Google Maps, porque se você não tiver uma VPN, você não consegue utilizar o aplicativo. Yeah, now we'll talk about VPN in another topic later on, but yeah. Isso. A gente vai falar sobre VPN no tópico internet, né, amor? Yeah, but you definitely need a VPN here. Você realmente precisa de uma VPN se você vem para a China, isso é com certeza. Dois outros aplicativos que a gente não precisou utilizar, mas que a gente conversou com um rapaz italiano que estava utilizando e ele nos deu feedback. Um deles é o Didi, que é como se fosse o Uber. Você baixa um aplicativo e aí ele mostrou pra gente que tem a opção em inglês, você coloca o destino de onde você está indo, você já vê o preço e funciona super ok. E a gente super indica, porque como você já vê o preço, você já sabe se é caro, se é barato, e você não vai ser roubado no final, porque os taxistas, eles colocam muito o valor em cima, então tipo, eles cobram horrores, porque a gente é estrangeiro. Então o Didi super funciona, super recomendo para quem tem dificuldade com transporte público principalmente. Outro aplicativo é o WeChat, que funciona como o WhatsApp, que eles conversam bastante, e também funciona para pagamento. O WeChat você precisa de um número chinês, mas o feedback desse italiano foi de que ele utilizou o número do hotel para fazer o download do aplicativo, para iniciar o aplicativo. E ele falou que funcionou super ok para ele, mas quando você vem no aeroporto você também pode comprar um SIM card, e aí você vai ter o seu número. Agora o tópico, gente, é internet. Vamos lá, amor. Porque eu não tive internet, gente, nessa viagem. Eu não tive internet. Yeah, it's difficult to get internet here because in China here they have what they call the Great Firewall of China, right? And that means that all of the social media pages like WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, they're all blocked. You can't access them at all. You can't access Google, Yahoo, YouTube. You can't do anything basically. Nada. Yeah, you can Google some stuff, but in general. Google no, you can. You can't Google. You can't
You can search for some stuff, not on Google. You can search for some stuff, but most of the things are locked, and you need to make sure before you come here to buy a VPN. Isso. Because if you don't have a VPN, you're not gonna be able to access anything, even the Google Maps, they won't work. Então eles têm uma excelente firewall que bloqueia os nossos sites e aplicativos, né? Então não funciona nenhum desses aplicativos que o Musk falou. Tem algumas coisas que é possível pesquisar e não é através do Google, gente. Tem alguns termos, tem alguns sites que é possível acessar, mas para todo o restante você precisa da VPN. Se você não tiver VPN, você não consegue viajar aqui dentro da China, você tá lascado. Uma VPN e uma internet. Você precisa de uma boa internet. Yeah, I was reading as well about VPN before we came to China, because VPN it's illegal here. VPN é ilegal aqui. It's illegal by the law. But I was reading about the tourists having a VPN, and that's, in most of the cases, it's fine. And if they catch you with a VPN app on the phone, for example, they can tell you to delete, but they cannot charge you, or you're not gonna go to jail or like anything like that. It's safe. But again, keep in mind, if anybody catches you with a VPN, they might or they might not, depends on the person, but they might ask you to delete the app, and then, well. Então a VPN é ilegal aqui na China. Se eles pegarem você com a VPN, eles podem pedir você para deletar, né, para excluir a VPN, mas eles não vão te dar uma multa e você não vai para cadeia por causa da VPN, porque você é um estrangeiro. No geral, é ok se eles te pegarem com uma VPN, ninguém vai mandar você deletar, ninguém vai mandar você excluir, são casos bem específicos, bem isolados. Então você precisa de uma VPN para viajar na China. Yeah, but actually what's interesting is here in China, because there was a page I was looking at as well before coming here, and there was like a poll how many people use the VPN. And like, I don't know if it was correct, but there was like 30% average of the whole population uses a VPN. Então o Musk estava lendo antes da gente vir para a China e tinha uma pesquisa, né, uma votação, e 30% da população chinesa utiliza da VPN para acessar as nossas redes. And here, if you are Chinese and if you are using VPN, if they catch you, you get a big fine and you go to jail for I don't know how long. It's a very big offense here, actually. Então se você é chinês e você utiliza de uma VPN, eles pegam você, você paga uma multa e você pode ir para cadeia, porque para eles é extremamente ilegal, ofensivo, não pode. Yeah, it's a big thing not to do. Então a internet e o VPN você precisa ter ativos no seu celular antes de você chegar na China. Uma vez que você chegou, você botou seu pezinho no aeroporto da China, você já não tem mais acesso a absolutamente nada. Ou seja, você não consegue fazer o download de uma VPN, ou você não consegue fazer a ativação de uma internet que seja de fora, que não seja aqui da China, tá? Então você precisa já vir com essas coisas instaladas e funcionando no seu celular. So the attractions in China, most of them we booked online. Some of them we booked on the spot, but most of them were done online. And the attractions, we visited many of them. We visited the Great Wall, we visited in Beijing the Summer Palace, the what's the name? The Forbidden City, Temple of Heaven. Cidade Proibida. Proibida. Cidade Proibida. Cidade Proibida. Temple of Heaven, the Summer Palace. So yeah, they were all beautiful places, but they were all also very busy. So expect big crowds when you come here. Então sobre as atrações, né? A gente reservou online, teve algumas atrações que a gente acabou comprando no local, foram pouquíssimas, mas as mais famosas precisam ser online, porque você tem que comprar com muita antecedência ou você não consegue ingresso. As atrações são lindas, a gente foi em vários lugares famosos, tipo a Grande Muralha, a Cidade Proibida, Temple of Heaven, enfim, vários lugares, Palácio de Verão. Lugares lindos, maravilhosos, incríveis, mas muito cheios, então não tem como fugir da multidão. Se você vem, já venha preparado para você fazer um turismo comunitário gigantesco, porque tem muita gente. And when we came, it was not the peak season as well, so it was considered the low season, but it was still busy. So yeah, if you come in the peak season, it's even more. So. A gente não vem na alta temporada, vem na baixa temporada, e mesmo assim estava bem cheio. Então, se você vem na alta temporada, considere enfrentar o caos. Mas a gente também, como a gente veio na baixa temporada, muitos dos lugares a gente pagou ingresso mais barato.
ticket was cheaper in some place because it was low season. Exactly, yeah, there is always a price difference between the low season and the high season. I think we've seen that in every single attraction where we went. Tinha tabela de dois preços, né, de alta temporada e baixa temporada. A gente viu praticamente todas as atrações que a gente foi e a gente deu sorte de pegar o final da baixa temporada, então a gente economizou bastante dinheiro. Acredito que a gente gastou bem menos do que o planejado nessa categoria por questões de temporada, né? Porque na baixa temporada a gente pagava metade do ingresso apenas. Now, attractions that we visited in Beijing, Xi'an, and even the ancient towns, they had quite a bit of information on English. Gente, so about security, I think it's a pretty safe country. We didn't have any issues, we didn't feel in danger or threatened or something. I think it's a safe country, but if you are a solo traveler, especially a female, it's still safe, but you will feel uncomfortable, maybe because everybody will stare, right? Yeah. I'm not saying they will do anything, I don't think they will, I think it's safe, but it's uncomfortable. Bastante desconfortável viajar sozinha na China. Agora, se você é homem, eu acho que ok, não tem problema algum, pode viajar sozinho, bem tranquilo por aqui. Não que mulher não possa viajar sozinha, pode viajar sozinha, e não que vai acontecer alguma coisa. Só o desconforto mesmo de muita gente olhando, principalmente os homens olhando muito. Yeah, I think if you don't care about it, you're fine. We saw two travelers, two girls alone, and the one we saw at the park, she was just ignoring everything. Whoever was saying something like a taxi or buy this, buy this, she was just zero, just walking. You know? A gente viu duas mulheres viajando sozinhas, né, em momentos diferentes. Uma que a gente viu no parque, aqui em cima nesse parque, ela só estava ignorando todo mundo ao redor dela. Então, se você ignora, se você não se importa, beleza. Agora, se você já fica um pouco mais desconfortável, aqui é um lugar onde as pessoas olham demais e falam, inclusive os homens, eles aí na tua direção falando alguma coisa. Então, pode ser realmente bastante desconfortável nesse sentido. Mas, no geral, a gente sentiu um país bem seguro para viajar, assim, problema zero. A gente não viu nenhuma situação, inclusive à noite. A gente passou por vários lugares durante a noite, a gente não teve nenhum momento assim que a gente pudesse falar, nossa, senti um pouco de falta de segurança ou coisa parecida, ou no transporte público, nenhum lugar. Foi 100% seguro. Então, aproveitando que a gente falou nesse quesito de mulher viajar sozinha, né, do assédio e tal, como se vestir aqui na China. Eu achei que não teria problema com isso, né, porque é um país bem pra frente e tal, mas visto que tem essa questão do assédio muito forte, dos homens, assim, de ficarem olhando, ficar falando coisas, enfim. É bom que sejam pelo menos uma blusinha igual essa que eu tô vestindo, uma blusinha um pouco mais larguinha também, que não marque muito o corpo. Uma calça que não marque muito o corpo, então se você gosta de utilizar de roupas curtas, roupas bem, né, atrativas, bem sensuais, assim, aqui não é um lugar que vai... Nossa, não consigo nem imaginar, gente. Usei uma blusinha de alcinha, assim, e foi o caos, eu tive que comprar uma camiseta para me cobrir, porque realmente o assédio foi muito grande. E eles ficam olhando assim, você passa, eles olham no pé, a cabeça, ficam te encarando. Uma situação bem constrangedora. Então o melhor são roupas que cubram bem e roupas mais largas, né? Roupas que não marquem tanto o corpo. A gente tem um formato de corpo diferente deles, é inegável, principalmente das mulheres, né? Então o que eu percebi das mulheres chinesas? Elas são muito magrinhas. Elas não têm quadril, elas não têm bumbum, elas não têm peito, assim, tipo, uma mulher chinesa é uma mulher reta, é isso. É difícil você ver uma mulher chinesa marcadinha, diferente de nós brasileiras, que a gente já tem um corpo um pouco mais ondulado, digamos assim. Então, a gente dá uma escondidinha, uma camuflada, usa uma roupinha mais larga, que não marque tanto, até porque não é cultural deles utilizar uma roupa que marca. Isso também é uma outra coisa que chama muita atenção deles, tanto dos homens quanto das mulheres, utilizar roupas coladinhas, né, roupas que marquem o corpo, porque eles não utilizam, não é cultura deles. As mulheres utilizam roupas largas, roupas que não marquem o corpo, roupas que não mostram o braço, não mostram o decote, por questões culturais também. E então, se você quer se sentir um pouco melhor, não quer se sentir tão confortável, é bom que você traga uma roupinha mais larguinha. Amor, o que mais você gostou aqui da China? O que foi mais legal pra você? Mais legal? Mais legal, que você amou. Number one is definitely the Great Wall. I wanted to see it forever, so I think to hike the Great Wall was definitely the best thing in China.
And another fantastic thing is, what was the name? The mausoleum of the first Qin emperor, yeah? No Where terracotta. the terracotta army was. But the most interesting part for me, it was not terracotta, it was the tomb where the guy is buried, because the tomb is not opened. Nobody knows what's inside. Nobody can open it because they are afraid it will collapse or who knows what will happen. So it was nice to walk around it, because you can walk all around the tomb. The tomb is on the peak. You can walk all around, and then, I don't know, you can feel the energy, the mysteriousness. I don't know, it was amazing for me. Agora o Mask vai falar quais foram as piores coisas para ele de viajar aqui pela China. It's hard to say, but the worst thing would be the people. Yeah, it's not the people how they are, it's the people how they stare at you and how they are different than what we are in the West. It's not like they are mean or anything. It's just uncomfortable for us because we're not used to it, and like that was the worst thing for me, because sometimes we just wanted some peace. Like you go outside, you will eat something, and then, for example, you go out and like immediately you step out of the hotel and immediately there's a crowd around you, like all staring, and like, I don't know, it was annoying for me. Yeah. And I'm a little bit disappointed with the Zhangjiajie National Park where we are now, because it's the most famous park in all of China. It's famous all over the world. But the park is too busy. Like the main attractions, the mountains they call Avatar Mountains, the Hallelujah, you can't even go. Well, you can go, but you're gonna have crowds around you. People will be pushing you. You can't even take a picture. You're just gonna be annoyed all the time. There's no point to like even go, because in my opinion they allow too many people inside. There should be like a limit, or a limit for a time, like, I don't know, 100 people, half an hour, you go in, you enjoy, and then another 100 or something. But of course they want to get as much money as they can, so they just keep piling people in, but there's no space for everybody there. We had queues for 2 hours, like just standing in the line to go. Like, it doesn't make sense to me. So that was a big disappointment for me. E agora pra você. Pra mim. Pra você, which was the... I don't know how to say. Melhor coisa? Melhor coisa. A melhor coisa pra mim, gente, foi ver a diferença cultural da China. Tipo, quando a gente foi mudando de regiões, que a gente passou por Beijing, Xi'an, e aí a gente foi para a região montanhosa de Zhenjiang, em seu nome. A gente desceu para Furong, Fenghuang. Então, essas regiões um pouco mais do interior, assim, apesar de bem turísticas, a gente conseguiu ir vendo as diferenças culturais dos grupos étnicos. Por exemplo, um tipo de grupo em Beijing, daí outro tipo de grupo em Zhenjiang e outros grupos, né, em Furong, Furanzhen. E isso foi bem especial para mim, assim, observar esse povo na rua, o vestimento, as comidas, o jeito deles, os aspectos físicos, assim. Foi uma verdadeira aula de cultura. Achei bem interessante. E... claro, os passeios com certeza, né? Terracota era uma coisa que eu queria muito ver, era um sonho meu, então foi especial. A muralha da China foi especial, mas eu acho que assim, eu colocaria no topo realmente a cultura chinesa, assim, pra mim foi uma coisa muito importante, muito especial, e eu aprendi muito. E a pior coisa pra mim foi esse assédio, das pessoas olhando, mas principalmente dos homens, assim, muitos homens olhando, assim, não gostei, eu me senti desrespeitada nesse aspecto, assim, do olhar deles. Não senti que foi um olhar inocente, sabe? Não senti, porque, tipo assim, eles iam, assim, tipo, 15 metros olhando na minha cara, mas quando chegava perto, ali eles davam uma olhada no peito, na barriga, na cintura, sabe? Uma examinada meio que geral, assim, achei bem inconveniente, me senti bem desconfortável. Tanto é que no dia do que a gente foi no Parque do Avatar, eu tive que comprar uma camiseta mais larga pra eu disfarçar, e ainda tive que amarrar minha jaqueta de chuva na cintura pra me cobrir, então foi realmente bem desconfortável o jeito deles, assim, bem desconfortável mesmo, não gostei. Foi a pior coisa pra mim na viagem, foi esse jeito deles aí de ficar olhando, dos homens, não gostei não. Bom, gente, pra finalizar esse vídeo, a gente vai deixar uma propaganda de nós mesmos. Eu tô escrevendo um guia online de como viajar aqui na China, vou finalizar assim que a gente sair da China para colocar os dados finais. Então teremos esse
Guide, que a gente está chamando assim, né? Um guia online com preço super acessível. É mais para ajudar a nossa viagem e também para ajudar quem for entrar aqui na China, para ter várias informações de como foi essa nossa viagem, nos aplicativos que a gente utilizou, a internet, os hotéis, como que a gente reservou hotel, como que a gente reservou trem, como que a gente pagou essas coisas, que a gente reservou tudo online, enfim, como que a gente se virou por aqui. Vai estar lá sobre visto também, vai estar lá, enfim. O valor vai ser bem simbólico mesmo, então quem tiver a fim de vir para a China pode comprar esse material por um precinho bem ok. O segundo é uma assessoria de viagem, então quem estiver vindo para a China pode entrar em contato direto com a gente, comigo e com o Mask. A gente pode conversar sobre a viagem, orientar a viagem e ajudar na organização da viagem, mas essa parte vai ficar mais com o Mask, porque ele fez, né, amor? Toda a parte de booking, de hotel, trem, tudo. So we're gonna go much more into details. Everything will be explained, what we used, how we used, what you have to look for, especially if you're booking the hotels in the different towns. You have to look for the time when to book trains and so on. We'll go into details on every single thing, every single step, the mistakes that we made, so that you don't make them as well, because it's easier that way. And yeah, we're gonna go just much more into detail. Então, como o Mask falou, a gente vai entrar mais nos detalhes, vai detalhar mais, né, sobre os transportes, horários, pagamento, valores, hotéis, os erros que a gente cometeu, que a gente acabou gastando mais dinheiro, que a gente cometeu alguns erros. Então a gente vai expor tudo isso, né, nessa assessoria, porque vocês que vão vir não cometam o mesmo erro, não gastam o mesmo dinheiro que a gente gastou por coisas bobas assim. Então a gente vai especificar cada item e a gente deixa aberto também para quem quiser itens específicos, porque a gente que tem curiosidade, a gente pode abrir também o valor que a gente gastou, né? Então quem tem curiosidade, nessa assessoria a gente abre o valor que gastou de hotel, de alimentação, de transporte e tudo mais. E quem optar por organização de viagem, aí o Mask pode ajudar com os books de trem, trem, atrações, hospedagem, toda essa parte de bookings. Aí é o Mask que está fazendo a organização da nossa viagem, ele pode detalhar e ajudar na organização e na reserva de todas essas coisas. Oh, gente, even if you are Nutellas like us, we can even help with the food, because they have some Western stuff here, some hamburgers, some franguinho. You can eat well in China if you are Nutella. Então se você é Nutella, nós podemos inclusive te ajudar com essa questão, porque a gente encontrou os restaurantes Nutelinha. Frango hambúrguer, chinês hambúrguer, muito bom, franguinho. Várias coisinhas que a gente pode dar dicas pra vocês, tá bom? Isso. Obrigada por assistir, por apoiar nosso projeto e bora pra outro país. Obrigado, gente. Tivemos na Malásia. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, beijo! Tchau, gente.